Pelo que diziam, o resultado já estava sacramentado. Do lado de lá temos um técnico badalado, um dos elencos mais caros do país e um Mineirão lotado. E do lado de cá, o tal do time que brigaria para não cair, jogadores questionados e um time extremamente jovem para poder competir. Pelo que diziam, o goleiro do Vasco não passava segurança. E começar o brasileiro com um jogador da base no ataque depois de contratar um estrangeiro por 20 milhões era loucura. Mas o futebol se decide dentro de campo e vence quem monta a melhor estratégia. Podem até dizer que o Atlético dominou o jogo, mas quem sai com os importantes 3 pontos é o Vasco. O Barbieri estudou o Galo e mexeu no time ao longo das últimas semanas. Na última entrevista, ele deixou claro que estava focado muito no Atlético Mineiro. Sintoma disso foi a mudança com a saída de Capasso e a entrada de Robson no time. A torcida ficou um pouco sem entender e começou a sentir medo, mas Barbieri tinha um plano. O primeiro tempo começou com o Vasco marcando em cima. Pedro Raul e Alex Teixeira marcavam muito bem a saída de bola do Atlético. E logo aos 5 minutos, Maurício Barbieri mostrou que fez a tarefa de casa em uma bola parada, que tem sido o ponto fraco do Atlético na temporada. O Vasco conseguiu abrir o placar em um ótimo cruzamento de Peck para Andrei Santos colocar para o fundo do gol. Depois do primeiro gol, o Vasco não mudou a forma de jogar e continuou em cima, com os homens de meio de campo participando ativamente da construção das jogadas. O que a gente não tinha visto nos últimos jogos do Vasco, né? E foi uma sobra de bola na entrada da área com Piton, que fez um ótimo primeiro tempo, que encontrou Peck livre para marcar o segundo do Vasco. Um gol e uma assistência para ele, mostrando o porquê tem estado à frente do Herediano na concorrência pela posição até aqui. Logo depois de ter aberto 2 gols de vantagem, era natural o Vasco recuar e o Atlético começar a ter mais posse de bola. Nos primeiros minutos dessa nova dinâmica do jogo, o Vasco até conseguiu encaixar uns 2 contra-ataques com Peck e Alex Teixeira, mas depois disso a saída de bola não funcionou mais e Léo Jardim começou a ser bombardeado pelo time rival. O goleiro fez algumas boas defesas e se tornou o melhor jogador do primeiro tempo, na minha opinião. Só que quase no finalzinho, já nos incompreensíveis 7 minutos de acréscimos dados pelo Klaus, que não fez uma boa partida, Maurício Lemos achou um belo chute no canto para diminuir. Uma sobra de bola no começo da grande área. Não é a primeira vez que falta um jogador do Vasco nesse rebote. Foi assim, inclusive, que tomamos aquele gol do Arrascaeta no clássico contra o Flamengo. E hoje aconteceu de novo. Os volantes entram na área para cabecear e ninguém tem aparecido nessa sobra. Esse tipo de jogada precisa ser trabalhada. Já no segundo tempo, pressão e posse de bola para o Atlético Mineiro. Mas para vencer o jogo, você precisa fazer gols. A primeira finalização do Galo foi aos 44 do segundo tempo, em uma ótima defesa do Léo Jardim, cobrança de falta de Hulk. Léo ainda faria pelo menos outras 2 boas defesas para sacramentar o título de melhor jogador do jogo. Para mim, o grande destaque do segundo tempo vai para o nosso técnico Maurício Barbieri e a mudança tática que ele propôs para anular o ataque do Atlético. Ele mudou as linhas e entrou primeiro com Marlon Gomes para preencher ainda mais o meio e a marcação pelo lado esquerdo de defesa, jogando com um esquema que variava entre um 4-5-1 e um 5-4-1, mas sempre com o meio de campo muito preenchido para dificultar a construção do Atlético. A entrada de Figueiredo, Barros e Galarza em seguida deu o gás necessário para a marcação firme até o final do jogo. Todas as finalizações do Atlético no segundo tempo foram em bolas na área ou em chutes de longe depois da entrada desses jovens do Vasco. Esses jovens que inclusive diziam que não tinham maturidade para jogar uma Série A. A resposta tá aí. O Vasco vence, senhoras e senhores. Nas últimas semanas, na maioria dos conteúdos que eu produzia, as pessoas comentavam que eu passava pano para a formação de elenco do Vasco. As pessoas diziam que estava tudo errado e eu insistia em dizer que a gente precisava confiar no time porque ele tinha potencial. Hoje foi só o primeiro passo.
Como eu já falei, o campeonato vai ser longo, mas pela primeira vez em muito tempo temos sim um time competitivo e temos um clube estruturado para jogar um campeonato de pontos corridos. Os ataques das últimas semanas que foram feitos contra Léo Jardim, Pedro Raul, Peck, Jair e Andrei foram desmedidos. Eu acredito que o medo tenha feito com que uma fase ruim começasse a despertar sentimentos horríveis que a gente viveu em um passado recente. Mas a gente não pode esquecer que a gente é Vasco. Estamos só no início desse processo. Ele vai ser longo e nem sempre os 3 pontos virão. Mas o jogo de hoje deixou claro que a gente tem um time. Na última vez que o Vasco saiu na frente contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais com aquele gol do Benítez de bicicleta, a gente tinha certeza que tomaríamos a virada. E assim aconteceu. O jogo terminou 4-1 para eles naquele dia. Hoje eu sabia que ia ser diferente. Quando fizemos o 2-0, eu pensei comigo, eles podem até brigar para empatar esse jogo, mas perder a gente não vai. O Vasco tá voltando, vamos desfrutar desse momento e tratar tudo com mais leveza. Antigamente a gente olharia para as próximas 37 rodadas e contaríamos em quais jogos buscaríamos os outros 42 pontos para não cair. Agora, estamos comemorando uma vitória com méritos na estreia do campeonato contra um dos melhores times do Brasil. Eu digo com méritos porque ninguém vence o Atlético no Mineirão sem merecer. Eu avisei no dia 12 de janeiro e vou repetir hoje de novo. Se preparem, porque o Vasco vem forte nessa temporada. O gigantesco clube de regatas Vasco da Gama está de volta à Série A e a gente vai incomodar.